A chuva gelada fustigava as ruas de Lisboa quando avistei o menino encolhido tremendo violentamente contra o vento. Sem hesitar tirei o meu casaco pesado e envolvi os seus ombros frágeis, sem suspeitar que aquele ato inocente revelaria o segredo mais doloroso da minha vida. A água escorria pelo meu casaco agora sobre o corpo miúdo do rapaz. Ele levantou os olhos castanhos grandes e assustados e por um instante o meu coração parou. Aqueles olhos eram exatamente iguais aos de Rafael. O vento uivava entre os edifícios antigos do bairro Alto e eu senti um arrepio que não vinha do frio. "Estás bem, rapaz?" perguntei baixinho tentando manter a voz calma. Ele assentiu devagar, mas os dentes batiam tanto que mal conseguia falar. "A minha mãe. Ela morreu há 2 meses", murmurou finalmente. "A tia disse que eu sou um peso. Saí de casa." As palavras dele caíram como pedras no meu peito. Eu era Miguel, um arquiteto de 38 anos que vivia sozinho num apartamento com vista para o Tejo desde que Rafael morrera num acidente de carro 8 anos antes. A nossa história tinha sido intensa, cheia de risos e planos para o futuro, até que a morte o levou deixando-me num vazio que eu nunca conseguira preencher. Agora este menino aparecia do nada e algo dentro de mim se agitava. Levei-o para casa sem pensar 2 vezes. O apartamento estava quente e iluminado pelas luzes suaves que eu sempre acendia à noite para afastar a solidão. Dei-lhe uma toalha seca, uma camisola velha minha que lhe chegava aos joelhos e preparei um chocolate quente. Enquanto ele bebia em silêncio, eu observava-o. O cabelo escuro molhado, os gestos tímidos, a forma como olhava para as minhas prateleiras cheias de livros sobre arquitetura. "Chamo-me Lucas", disse ele de repente. "Tenho 12 anos. Lucas." O nome ecoou na minha cabeça como um eco distante. Rafael tinha falado uma vez num Lucas, mas eu pensei que era só uma memória vaga de um amigo. "E o teu pai?" perguntei com cuidado. Ele encolheu os ombros. "Nunca o conheci. A mãe disse que ele era um homem bom, mas que partiu antes de eu nascer." O meu estômago contraiu-se. Eu conhecia Rafael melhor do que ninguém. Tínhamos sido inseparáveis durante 6 anos, partilhando tudo exceto talvez aquele segredo. A noite passou devagar. Lucas adormeceu no sofá coberto com o meu cobertor e eu fiquei acordado na cozinha revivendo memórias que doíam. Rafael e eu tínhamos conhecido-nos numa exposição de arte em Sintra. Ele era professor de literatura apaixonado por poesia e eu pelo desenho de linhas que contavam histórias. O nosso primeiro beijo fora sob as árvores do Parque Eduardo VII e desde então construíramos uma vida discreta, porque naqueles tempos em Portugal ainda havia olhares de lado e sussurros nas famílias. A minha mãe nunca aceitara completamente. "Um dia vais querer filhos", dizia ela. Rafael ria e respondia que o nosso amor já era família suficiente. Mas agora este menino. De manhã preparei o pequeno almoço e Lucas acordou com um sorriso tímido. "Obrigado pelo casaco, senhor. Ninguém nunca fez isso por mim." Eu sorri de volta, mas por dentro uma pergunta queimava. Quem era realmente a mãe dele e por que é que Rafael nunca me falara dela? Decidi que não o deixaria voltar para a tia que o rejeitava. Telefonei a um amigo advogado discretamente e comecei a investigar. O dia passou entre papelada e conversas suaves com Lucas. Ele contou-me que a mãe se chamava Sofia e que vivia em Almada antes de adoecer. O nome Sofia não me dizia nada, mas quando Lucas tirou do bolso um pequeno medalhão com uma foto dentro, o meu mundo desabou. Na imagem estava Rafael sorrindo ao lado de uma mulher jovem, no verso escrito à mão: "Para o nosso Lucas com amor do pai." As minhas mãos tremeram. Era ele. O meu Rafael. O homem que eu amara com toda a alma tinha um filho e nunca me dissera uma palavra. O choque misturou-se com uma dor profunda. Por que é que ele escondera isto? Teria sido medo do meu julgamento ou vergonha por ter tido um momento com uma mulher antes de assumirmos plenamente a nossa relação? Lucas notou a minha expressão. "Conheço?" perguntou inocentemente. Eu engoli em seco e respondi apenas: "Talvez sim, rapaz. Talvez." Nessa tarde levei-o a passear pelo mirador de São Pedro de Alcântara. O Tejo brilhava ao sol de inverno e Lisboa estendia-se aos nossos pés como um tapete de telhados vermelhos. Lucas admirava tudo com olhos curiosos e eu sentia o peso de uma responsabilidade nova. Não era só ajudar um menino de rua. Era confrontar o passado que eu julgava enterrado. O meu melhor amigo Tiago, um designer gay assumido, ligou-me à noite. "Miguel, estás bem? Ouvi que recolheste o miúdo." Contei-lhe tudo em voz baixa enquanto Lucas dormia no quarto de hóspedes. Tiago suspirou. "Isto vai mexer contigo, meu amigo. Mas talvez seja a cura que precisavas." Eu não tinha tanta certeza. A noite trouxe insónias e sonhos com Rafael a sorrir-me e a dizer que me amava. Acordei suado perguntando-me se conseguiria ser o que Lucas precisava sem me perder no luto renovado. O dia seguinte amanheceu frio, mas claro. Levei Lucas à escola pública mais próxima depois de preencher papéis provisórios como tutor temporário.
O diretor olhou-me com curiosidade, mas em Lisboa as coisas tinham mudado e ninguém fez perguntas incômodas sobre a minha orientação. Enquanto esperava no corredor pensei nas minhas próprias lutas. A família da minha mãe ainda vivia em Coimbra e quando Rafael morrera eles tinham murmurado que aquilo era castigo divino. Eu cortara laços, mas agora com Lucas tudo podia voltar. Ele saiu da aula com um sorriso tímido e um desenho na mão, uma casa com 2 homens e um menino. É para si, disse. O meu peito apertou-se. Na viagem de elétrico de volta conversámos sobre sonhos. Lucas queria ser pintor como a mãe. Eu contei-lhe sobre as minhas viagens a Paris e Berlim com Rafael, projetos de edifícios sustentáveis. Ele ouvia atento e perguntou: o seu amigo era especial, não era? Eu parei. Sim, era. Muito especial. A verdade estava a crescer dentro de mim como uma semente. À tarde recebi um e-mail do advogado. Documentos da mãe de Lucas confirmavam que Rafael era o pai biológico. Tinha havido um breve relacionamento com Sofia antes de ele e eu nos conhecermos, mas depois Rafael escolhera-me a mim. Sofia guardara o segredo por medo de complicar a vida dele e só revelara a Lucas no leito de morte. O choque transformou-se em raiva misturada com compreensão. Rafael protegera-me, mas também me privara de conhecer este pedaço dele. Decidi visitar a tia de Lucas em Almada. A mulher recebeu-me com desconfiança numa casa pequena e desarrumada. Ele é problema seu agora, disse ela secamente. Eu não aguento mais. Saí de lá com documentos de guarda provisória e uma sensação de alívio misturada com culpa. Lucas merecia mais do que rejeição. Nessa noite preparei jantar e conversámos sobre Rafael. Mostrei-lhe fotos antigas nossas em viagens a Porto e ao Algarve. Lucas tocou na imagem com dedos leves. Ele parece feliz. Estávamos, respondi com a voz embargada. Tiago veio visitar-nos no fim de semana. Trouxe jogos e risos e Lucas adorou imediatamente. Enquanto o menino jogava no quarto, Tiago puxou-me para a cozinha. Estás a apaixonar-te por esta ideia de família, Miguel. Mas cuidado, o mundo ainda julga. A tua mãe vai saber. Eu sabia que ele tinha razão. A pressão social em Portugal, embora mais aberta, ainda existia em círculos conservadores. No domingo levei Lucas ao oceanário. Os peixes coloridos fascinavam-no e eu observava-o pensando como Rafael teria adorado isto. Um mal-entendido surgiu quando uma professora da escola ligou perguntando sobre a situação familiar. Expliquei que era tutor, mas senti o peso dos olhares imaginários. Lucas perguntou-me à noite: vou ficar consigo para sempre? A pergunta inocente abriu uma ferida. Eu queria dizer sim, mas o medo de falhar como figura paterna gay travou-me. Nessa semana comecei a frequentar um grupo de apoio para pais LGBT em Lisboa. Lá conheci outros homens na mesma situação, histórias de adoção e coragem. Um deles, Pedro, um professor de 42 anos, contou-me como criara o filho sozinho após a morte do companheiro. As suas palavras deram-me força. Mas o passado não me largava. Encontrei cartas antigas de Rafael escondidas numa caixa. Numa delas ele escrevia: se algo me acontecer, promete que viverás plenamente. O amor não acaba. Chorei sozinho no escritório. Lucas entrou e abraçou-me sem perguntas. Está tudo bem, Miguel? Pela primeira vez ele chamou-me pelo nome e eu senti que algo se quebrava dentro de mim. A amizade com Tiago aprofundou-se e ele ajudou-me com burocracia. Mas um conflito surgiu quando a família de Rafael em Braga soube por acaso. O irmão dele ligou furioso: tu não tens direito a esse miúdo. Ele é sangue nosso. A discussão ao telefone foi dura e eu defendi o direito de Lucas escolher. O menino ouviu parte e perguntou-me se eu o abandonaria. Nunca, respondi e abracei-o. A tensão aumentava, mas também a ligação. Comecei a ver Lucas não só como filho de Rafael, mas como alguém que precisava de mim exatamente como eu precisava dele para curar velhas feridas. O inverno em Lisboa parecia menos frio agora. As semanas passaram e a rotina instalou-se. Lucas adaptou-se à escola e eu ajustei o meu horário de trabalho para estar mais presente. Projetos de arquitetura esperavam, mas o meu foco mudara. Uma tarde fomos ao Parque das Nações e sentámo-nos junto ao rio. Lucas desenhava enquanto eu revia plantas. Miguel, o meu pai. Ele gostava de homens como tu. A pergunta direta apanhou-me desprevenido. Eu respirei fundo e respondi com honestidade: sim, Lucas. Teu pai e eu amávamos-nos muito. Isso não muda quem ele era para ti. Ele assentiu pensativo e continuou a desenhar. O momento foi um passo enorme na nossa relação. Mas nem tudo era fácil. A minha mãe soube finalmente através de uma prima e telefonou-me em pânico. Miguel, isso é loucura. Tu és. Tu sabes. Como vais criar um rapaz sozinho? As palavras dela feriram-me como sempre. Eu expliquei que o amor não tinha género e que Lucas precisava de estabilidade.
Ela chorou e desligou prometendo visitar. O confronto familiar reacendeu velhas inseguranças. Rafael e eu tínhamos enfrentado isso juntos, mas agora eu estava sozinho. Tiago organizou um jantar com amigos do grupo LGBT. Pedro estava lá e conversámos longamente sobre paternidade gay. Não é fácil, Miguel, mas vale cada lágrima. Lucas brincava com os filhos de outro casal e eu senti pela primeira vez uma sensação de comunidade. No entanto, um mal-entendido quase destruiu tudo. A tia de Lucas reapareceu exigindo dinheiro, alegando que eu a privara do sobrinho. A polícia teve de intervir e Lucas ficou assustado. Ela odeia-me, chorou ele. Eu consolei-o prometendo proteção legal. O advogado conseguiu uma ordem de restrição, mas o stress afetou-me. Comecei a questionar se estava a fazer o certo. Numa noite de insônia reli diários de Rafael. Ele escrevera sobre o medo de me perder se revelasse o filho. Miguel, tu és o meu tudo. Este segredo protege-nos. A compreensão trouxe lágrimas e também perdão. Decidi honrar isso criando um espaço seguro para Lucas. Começámos a frequentar a praia de Cascais aos fins de semana. O mar e o vento ajudavam. Lucas ria correndo atrás das gaivotas e eu fotografava-o pensando em Rafael. Um dia encontrei Pedro no café perto do meu escritório. Conversámos sobre vida e ele confessou que admirava a minha coragem. O nosso diálogo evoluiu para amizade profunda sem pressa. Ele entendia a minha dor porque vivera algo semelhante. Lucas aprovou imediatamente. Ele é fixe como o tio Tiago. A relação com Pedro trouxe luz nova, mas eu ainda lutava com o luto. Um fim de semana em Sintra visitámos o palácio onde Rafael e eu tínhamos passeado anos antes. Lucas subiu as escadas correndo e eu fiquei para trás recordando beijos roubados. A emoção quase me sufocou, mas Lucas chamou-me e eu sorri. Vamos fazer novas memórias, disse ele. Aquela frase infantil curou algo em mim. No entanto, a sociedade não perdoava facilmente. Num jantar familiar forçado, a minha mãe criticou abertamente a minha escolha de vida. Lucas ouviu e defendeu-me. Miguel é o melhor pai que eu podia ter. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também libertador. A minha mãe baixou a cabeça e pela primeira vez pediu desculpa. O progresso era lento, mas real. Eu comecei a projetar uma extensão na casa para Lucas ter o seu próprio espaço de arte. O trabalho criativo misturava-se com a paternidade e eu sentia-me completo pela primeira vez em anos. Mas o conflito interno persistia. Seria eu capaz de amar novamente sem trair a memória de Rafael? Pedro esperava pacientemente e eu valorizava isso. Lucas crescia mais confiante e a nossa ligação fortalecia-se a cada dia. A primavera aproximava-se e com ela a esperança. O processo de guarda definitiva avançava, mas trouxe novos desafios. O irmão de Rafael exigiu um teste de ADN e reuniões em tribunal. Lucas ficou ansioso, mas eu expliquei tudo com calma. Vamos lutar juntos. No dia da audiência, o juiz ouviu as nossas histórias e decidiu a meu favor, destacando o bem-estar da criança. Saímos do tribunal aliviados e Lucas abraçou-me forte. Obrigado, pai. A palavra pai saiu naturalmente e eu chorei de felicidade. Tiago organizou uma pequena festa em casa com o grupo de apoio. Pedro trouxe flores e um quadro para Lucas. A noite foi cheia de risos e histórias. Pela primeira vez senti que construía uma família escolhida. No entanto, uma traição inesperada veio da tia. Ela vendeu uma história falsa a um jornal local insinuando que eu influenciava Lucas negativamente. O artigo causou furor nas redes e eu recebi mensagens de ódio. O preconceito que eu julgava superado em Portugal voltou com força. Lucas leu o artigo e perguntou-me se era verdade. Não, meu filho. O amor é amor. Juntos enfrentámos os comentários ignorando o veneno. Pedro ficou ao meu lado e a nossa amizade aprofundou-se para algo mais terno. Conversávamos até tarde sobre sonhos e medos. Ele entendia o meu conflito interno, honrar Rafael sem fechar o coração. Lucas incentivava-nos discretamente. Pedro faz-te sorrir. Um fim de semana fomos os três ao Douro. As vinhas verdejantes e o rio calmo curaram as feridas recentes. Lucas pintou uma paisagem e Pedro e eu caminhámos de mãos dadas pela primeira vez. O gesto simples trouxe paz. Mas o passado voltou quando encontrei Sofia, a mãe biológica de Lucas, numa carta velha. Ela escrevera a Rafael pedindo perdão. Eu mostrei a Lucas e ele quis conhecer mais sobre ela. Organizei um encontro cuidadoso. Sofia apareceu arrependida e Lucas perdoou-a com maturidade surpreendente. A família é quem nos ama, disse ele. A frase ecoou em mim. A minha mãe visitou-nos finalmente e viu Lucas pintar. Ele tem o teu olhar, Miguel, admitiu. O gelo quebrara-se. O crescimento era visível em todos.
Eu completei o projeto de arquitetura que misturava linhas modernas com tradições portuguesas e dediquei-o a Rafael e Lucas. A inauguração foi emocionante. Pedro estava lá e Lucas orgulhoso. Mas um último conflito surgiu. Lucas quis saber se eu amava Pedro mais do que amara o pai dele. Expliquei com honestidade que o amor não se compara, mas que ambos tinham lugar no meu coração. Ele aceitou e abraçou-nos aos dois. A vida estabilizava, mas eu ainda carregava o peso da escolha inicial de Rafael em esconder o filho. Tiago ajudou-me a escrever uma carta simbólica a Rafael agradecendo e libertando. Queimámo-a no terraço olhando o Tejo. O fumo subiu e com ele parte da dor. Lucas crescia mais seguro e eu via nele traços do homem que amara. A jornada emocional aproximava-se de um novo capítulo. O verão chegou quente e luminoso a Lisboa. Lucas terminou o ano escolar com boas notas e planeámos férias no Algarve. Pedro juntou-se a nós e os dias foram cheios de praia, risos e conversas profundas. Uma noite à beira-mar Lucas adormeceu e Pedro disse-me: "Tu transformaste a dor em amor, Miguel." Isso é raro. Eu beijei suavemente, reconhecendo que o coração tinha espaço para novo amor sem esquecer o antigo. O regresso trouxe rotina, mas também maturidade. Organizei uma exposição das pinturas de Lucas num café local. A comunidade LGBT compareceu e o orgulho encheu o espaço. A minha mãe apareceu e pela primeira vez elogiou publicamente o nosso lar. O preconceito social diminuíra e eu sentia-me mais forte. No entanto, uma última prova veio quando o irmão de Rafael tentou apelar da guarda. O tribunal rejeitou e Lucas testemunhou com voz firme: "Miguel é o meu pai agora." A vitória trouxe lágrimas coletivas. Tiago, Pedro e eu celebramos com um jantar simples. Lucas levantou o copo de sumo: "A família que escolhemos." As palavras dele resumiam tudo. Eu olhei para trás e vi o caminho, do encontro na chuva gelada à construção de laços inquebráveis. Os mal-entendidos, as rejeições e as escolhas difíceis tinham-me transformado. Agora eu era não só arquiteto, mas pai e companheiro. Pedro e eu planeávamos o futuro discretamente, respeitando o ritmo de Lucas. Ele crescia com segurança e talento artístico. Uma tarde no mirador da Senhora do Monte olhámos a cidade. Lucas perguntou: "Achas que o pai está feliz por nós?" "Sim", respondi. "Onde quer que esteja ele sorri." O pôr-do-sol pintou o céu de laranja e eu soube que a jornada chegara a um ponto de paz. A vida em Portugal, com as suas lutas e belezas, tinha-me ensinado que o amor entre homens não só sobrevive, mas constrói pontes para novas gerações. Lucas corria à frente e Pedro segurou a minha mão. O círculo fechava-se com esperança. Você acredita que o amor verdadeiro entre homens pode superar a morte, criar famílias inesperadas e vencer preconceitos? Verdadeiro ou falso?